Olá, boa tarde. Sexta-feira, 3 de julho de 2020. Nelson Mandela, Martin Luther King, Morgan Freeman, Louis Armstrong, James Brown, Lionel Richie, Betty White, Simone Biles, John Legend. Todos esses nomes se notabilizam pela defesa da causa negra no mundo. Por aqui, começamos com nomes desconhecidos, mas que foram pilares para outros se notabilizarem, como Zumbi e Dandara dos Palmares. Na literatura, Machado de Assis, Lima Barreto e a nossa Maria Firmina dos Reis. Estudiosos como Abdias do Nascimento, Teodoro Sampaio e Milton Santos. Nas artes, são inúmeros. Milton Gonçalves, Lázaro Ramos, Thaís Araújo, Carlinhos Brau, Neguinho da Beija-Flor, Martinho da Vila, Antônio Pitanga, aqui no Maranhão, Alcione, João do Vale, Tião Carvalho, Adeilson Santos, Denilton Neves, Domingos Tourinho, Gerô. No esporte temos Pelé, Didi, Domingos da Guia, Bacabal, jogou no Moto, Fuzue, jogou no Sampaio, Raimundinho, passou pelos dois e também pelo MAC, Edgar, Paulo Sérgio, José Carlos Moreira, o Codó, nosso maior velocista, e Ziane, a nossa rainha do basquete maranhense, Ana Paula, a rainha do handebol. Poderia ficar aqui o dia todo lembrando brasileiros, em especial maranhenses, que se destacaram e que são referências não só na área em que atuam, mas também entre a população negra. Mas esses são nomes conhecidos. E quanto aos desconhecidos? Eles são muitos e são batalhadores tão quanto aos que citei. E todos, ao menos uma vez, devem ter passado pela mesma experiência de serem julgados pela cor da pele. Hoje, 3 de julho, é celebrado o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Um problema secular que perpassa gerações e sobrevive pelos olhares e palavras de quem ainda não aprender a ser humano. O dia é de luta, sim, mas pelas ideias de que é possível mudar o sistema que aí está e ainda forma novas gerações com pensamentos e atitudes racistas. Um cenário repetitivo que nos leva a uma pergunta repetitiva. Até quando vamos viver isso? Começamos o Boletim Guará de hoje. Estamos no ar e vamos às informações. Como disse na abertura do programa, hoje é celebrado o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, justo na semana em que mais um caso de racismo vem à tona. Essas questões históricas já foram alvos de diversas manifestações e leis. E não me refiro à Lei Áurea, à Lei do Sexagenário e tantas outras que ainda precisam ser praticadas na sua essência. Em 1951, por exemplo, o Congresso Nacional aprovou a Lei 1390, mais conhecida como Lei Afonso Arinos, que estabeleceu como contravenção penal qualquer prática resultante de preconceito por raça ou cor. Foi a primeira lei contra o racismo no país, proposta por um jurista, político e escritor mineiro negro. A Lei 7.437 de 1985, de autoria do deputado federal Carlos Alberto Oliveira, transformou em crime inafiançável o que a Lei Afonso Arinos qualificava apenas como contravenção penal, ampliando as penas para até 5 anos de prisão. Mais recente, a Lei 12.228 de 2010 instituiu o Estatuto da Igualdade Racial para garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Sobre o assunto, não só do dia, mas da semana, converso com o presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB Seccional Maranhão, Eric Moraes. Eric, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Boletim Guará. Boa tarde, João. Uma honra estar aqui na Guará, um dia muito especial para os negros do Brasil, né? E espero que não tenha errado em nenhum dos nomes que falei há pouco. Eu acredito que todos são nomes que realmente se notabilizam não só pela popularidade, mas por defender a causa negra. Muitos desses nomes fizeram isso, né? Sem dúvida, você foi perfeito na sua colocação. Eu só queria fazer um adendo, acrescentar Negro Cosme, o nosso zumbi maranhense, tinha um exército 3 vezes maior do que de Zumbi dos Palmares, foi morto, torturado na Balaiada, um movimento histórico brasileiro e que precisa ser reverenciado. Quem sabe a gente ter no futuro a estátua de Negro Cosme num lugar de bastante visibilidade aqui na nossa cidade de São Luís.
Certo. Eric, eu queria começar conversando contigo sobre o assunto de forma mais recente, porque essa semana, novamente, a questão do racismo voltou à baila aqui no estado do Maranhão devido ao caso que aconteceu em uma escola particular. Acredito eu que toda a sociedade tenha tomado conhecimento, no mínimo, dessa situação. É mais um caso que acaba voltando certas questões que já são constantemente batidas dentro dessa discussão relacionada ao racismo, né? Sem dúvida. O caso que veio à tona é só uma ponta nesse iceberg que é essa estrutura racista em que convivemos aqui no Brasil. A gente percebe que todo o relacionamento da sociedade brasileira é pautada num racismo estrutural que colidiu com essas ofensas em grupos raciais, essa injúria qualificada, em que tentam avisar que o negro não pode ocupar aquele lugar, né? Principalmente um ambiente seguro como é o escolar, que demonstra que não é o ignorante que comete racismo. Pessoas também que têm um grau de instrução, um poder econômico, decidem por ser racista, e é isso que a gente tem que combater nos dias de hoje. Nesse caso específico, a comissão da OAB vai ter alguma participação? Já se inteirou do caso? Como é que vai agir em relação a isso? Já que tem participado de casos parecidos desde quando foi instituída a comissão? Sem dúvida. Desde o começo da semana, João, a OAB vem trabalhando no caso. Ela foi, por meio das redes sociais, recebemos diversas denúncias. Já entramos em contato com os órgãos responsáveis, Conselho Tutelar, estamos fazendo uma parceria com a Defensoria Pública do Estado para que possamos, nesse primeiro momento, que é de investigação, fazer essa colheita de provas, para num segundo momento exigirmos das instituições que têm a competência para agir no caso, a gente conseguir a punição dos verdadeiros culpados. Em relação ao cenário dentro do Maranhão, como é que tem sido? O que vocês, dentro da comissão, apesar do trabalho ser recente, o que já deu para colher dentro desse cenário no estado do Maranhão a respeito dessas questões envolvendo ainda o tratamento relacionado à pessoa negra? Vivemos um momento muito complicado, né, de muita tensão racial aqui no Maranhão. Nós temos aí uma resolução número 11 de 27 de março que prevê a remoção de quilombolas no território de Alcântara. A gente tem também uma ordem do DENIT do governo federal que prevê a remoção de quilombolas no quilombo de Santa Rosa dos Pretos. A gente vai ter aí praticamente 20 mil irmãos nossos numa situação, na segunda maior crise humanitária depois da Segunda Guerra, em plena pandemia, em que a gente pede para a pessoa ficar em casa, eles estão correndo o risco de serem removidos. E temos também o racismo que permeia toda a sociedade maranhense. A gente tem aqui o racismo ambiental, a gente tem o racismo recreativo, bastante forte, em que a Comissão da Igualdade Racial da Associação Brasileira dos Criminalistas, a Comissão da Verdade da Escravidão Negra, se põe como um meio a pautar a reparação histórica da escravidão, pautar também a igualdade racial, pois entendemos que esse é o eixo em que possamos combater o racismo e evitar com que atitudes como essa possam vir a acontecer. Teve um outro caso que vocês também estavam acompanhando, que era o caso da Carla Coreira, né, que no início do ano passou por um constrangimento em um determinado restaurante aqui da cidade. Houve já algum progresso nesse caso? Sabes como é que está mais ou menos? Sim, sim. Aproveitando esse ensejo do que você falou, é um caso que foi denunciado ao Ministério Público. Agora o crime de racismo, é bom a gente explicar aqui, quando acontece que atinge a coletividade, como no caso da Carla Coreira, ele é de competência do Ministério Público. E eu quero aproveitar aqui, já que a gente estava falando de escola, e relembrar que nós temos leis que são pautadas em antirracismo. A nossa própria Constituição brasileira, ela é antirracista. Mas o que acontece aqui, João, é que a gente precisa explicar o direito formal e o direito material. A gente tem as leis, mas não consegue transformar em prática. Sim. E um dos casos que a gente vê em voga é justamente o caso do colégio. A gente tem a lei que trata do ensino da África, do ensino da afro-brasilidade,
para que dentro do ambiente escolar a gente não trate o negro somente como escravo. A gente precisa contar e ressignificar o papel do negro na sociedade. Nós temos Luiz Gama, nós temos Negro Cosme, nós temos Dandara, nós temos Esperança Garcia, nós temos diversos líderes que são invisibilizados e eles precisam estar nos livros escolares, assim como nas universidades, para formar os professores, para que a gente tenha a real noção do que o negro fez por esse país. Tá certo. Eric, agradeço a tua presença aqui para poder falar com a gente sobre este assunto e pedir que volte outras vezes, em outras oportunidades, até para a gente tratar com mais profundidade, até mesmo na Rádio Guará a gente possa aprofundar mais essas questões, porque é um assunto sempre muito complexo, né? Sem dúvida. Eu aproveito a oportunidade, peço para que você que foi vítima ou queira denunciar de forma anônima, procure as redes sociais da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB, se dirija à sede da OAB, lá tem um mecanismo que nós vamos fazer um assessoramento jurídico e prestar esse auxílio à sociedade maranhense. Muito obrigado, João. Tá certo, obrigado ao Eric. Fique em casa, voltamos já com o Boletim Guará e os números da Covid-19 aqui no estado do Maranhão. De volta ao Boletim Guará, agora uma pausa para uma dica. A gente sabe que neste momento difícil, toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, um ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para pagar sua conta de energia. E ainda, prêmio extra. 15 casas serão contempladas com 12 mil para a troca de eletrodomésticos e reformas. E no final da promoção, tem sorteio de um carro 0 km. Vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial. Não fique de fora, faça o cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. Vamos atualizar os dados gerais da Covid-19 aqui no estado do Maranhão. Pode colocar aqui para mim na tela, os números já estão aparecendo. 86.025 casos confirmados, 64.816 pessoas recuperadas, 2.119 óbitos. São 19.090 casos ativos. Destes, 554 internações em enfermaria, 379 internações em UTI e todos os outros, mais de 18 mil, são pessoas que estão isoladas em casa. Na quinta-feira, ontem, foram 2.774 novos casos. 104 na Ilha de São Luís, 91 em Imperatriz, 2.574 nas demais regiões. São mais de 174 mil testes realizados até o momento, quase 87.500 casos descartados e 6.545 casos suspeitos no estado do Maranhão até o momento. O novo coronavírus impactou o mundo negativamente. Em muitas famílias, sem nenhuma renda, não conseguem ter o básico de produtos para fazer a higienização correta. Uma corrente do bem tem procurado mudar essa realidade, que é vivida inclusive por centenas de maranhenses. O Fundo das Nações Unidas para a Infância se mobilizou com diversas empresas e juntos conseguiram comprar diversos itens de higiene, limpeza e outros itens essenciais. São mais de 160 mil pessoas que estão em situação vulnerável no Maranhão e que foram beneficiadas com esse gesto de amor ao próximo. O programa do Unicef, na cooperação com seus parceiros, busca priorizar algumas ações e escalonar as respostas ao longo do tempo. Então nós temos operações de entrega de kits de higiene, mas também nós temos operações bastante interessantes desenvolvidas com diferentes parceiros em diferentes cidades, no apoio à saúde mental de crianças e adolescentes nesse momento em que a convivência familiar pode ser bastante desafiadora.
Além dessas doações, o Unicef e outros órgãos atuam para levar informações importantes para famílias carentes e trabalham com ações estruturais de longo prazo, tudo para minimizar os efeitos da pandemia na vida de famílias de baixa renda. Nós estamos fazendo esse esforço de aumentar a capacidade das famílias de adotar essa rotina continuada da higiene, da higienização e das medidas sanitárias dentro dos seus domicílios. Isso é fundamental nesse momento. É nossa prioridade para que a gente possa também, ao longo do tempo, avançar nas outras metas. O Congresso Nacional definiu nova data para as eleições deste ano, onde vão ser escolhidos novos prefeitos e vereadores dos mais de 5.000 municípios brasileiros. Vamos ver como ficou o novo calendário eleitoral. A partir do dia 11 de agosto, as emissoras de rádio e televisão estão proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidatos. Do dia 31 de agosto ao dia 16 de setembro, devem ser realizadas as convenções partidárias para definir as coligações e a escolha de candidatos. Essas convenções podem ser feitas por meio virtual. No dia 26 de setembro é o último dia para registro das candidaturas e início do prazo para que a Justiça Eleitoral convoque partidos e emissoras de rádio e TV para a elaboração do plano de mídia. Depois do dia 26 de setembro, acontece o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet. Dia 27 de outubro deve acontecer a divulgação de relatórios pelos partidos, coligações e candidatos, onde eles devem discriminar os recursos recebidos do fundo partidário, do fundo eleitoral e de outras fontes. No dia 15 de novembro, acontece o primeiro turno das eleições. No dia 29, o segundo turno das eleições. Até o dia 15 de outubro, deve ser encaminhado à Justiça Eleitoral o conjunto das prestações de contas das campanhas dos candidatos. No dia 18 de dezembro, é o prazo final para a diplomação dos candidatos eleitos, exceto aqueles casos em que as eleições não tenham acontecido nas datas escolhidas pelo Congresso Nacional. O dia 12 de fevereiro é o prazo final para a Justiça Eleitoral publicar o resultado dos julgamentos das contas dos candidatos eleitos. O dia 1º de março de 2021 é o prazo final para partidos e coligações ajuizarem representação na Justiça Eleitoral para apurar irregularidades em gastos de campanha de candidatos. A posse de eleitos para as prefeituras está mantida no dia 1º de janeiro. A posse de vereadores eleitos acontece na primeira sessão ordinária de 2021. Vamos ao intervalo, não sai de casa, voltamos já com o esporte no Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará e com o esporte. Laércio Júnior, boa tarde. Boa tudo tarde, tranquilo? Boa tarde, tudo tranquilo. Tudo Beleza certo. para sexta-feira? Tudo certo para sexta-feira. Já no pique para segunda-feira voltar? Já no pique para a volta do Esporte Guará. Estou com muita saudade de passar aqui mais tempo falando de esporte, futebol já caminhando para retornar. As pessoas que trabalham nos bastidores para que o futebol volte com segurança fizeram tudo certo. Os clubes estão de parabéns. Bom senso, acima de tudo, prevaleceu. O governo do estado, com todos os protocolos, precisa ser exemplo a nível nacional. Eu acho que o Maranhense tem que parar com essa síndrome aí de patinho feio. O Maranhão fez tudo certo ao longo de toda a pandemia. Isso mesmo que eu quero falar contigo agora, porque o governador, em coletiva agora há pouco, pela manhã, ele declarou que estão liberados jogos no interior do estado. Ou seja, nas cidades de São Mateus e Pinheiro, os clubes vão poder mandar suas partidas. Agora cabe aos prefeitos manter os protocolos de higiene e segurança contra o coronavírus. Essa posição foi acertada? Completamente, completamente. Pinheiro já adiantou que provavelmente não começa a treinar em julho, né? E aí eles vão estabelecer se o time vem para cá, para São Luís, para treinar, porque Pinheiro passa por um momento delicado. E nós sabemos como é a região da Baixada Maranhense, é uma região rica, porém pobre, o pessoal entendeu o trocadilho, é uma região que precisa de muita coisa
e o foco total da Prefeitura de Pinheiro, que é a maior cidade da região, é no Hospital Antenor Abreu e também receber apoio do governo do estado para manutenção do Hospital Macro-Regional, que atende toda a região em funcionamento, né? Acaba ficando esporte secundário. Mas acredito que isso vai ser resolvido rápido, a bola só volta a rolar lá no dia 1º de agosto. A federação hoje confirmou que realmente teremos essa rodada antecipada. 1º de agosto é a volta do campeonato estadual e hoje, inclusive, com uma reunião com membros da imprensa. A imprensa esportiva se reuniu, ficou definido que todos os profissionais da imprensa terão que arcar com seus respectivos testes. Está aí nesse momento algumas imagens da reunião. As empresas também poderão realizar esses testes. Não vai ser aquele teste rápido, é o teste mais preciso para identificar se a pessoa está apta mesmo a participar da cobertura. As emissoras de rádio, a princípio, teriam 3, um narrador, um comentarista e um repórter. Ficou acertado que serão 4, 2 repórteres. Televisão com o cinegrafista e o repórter. Enfim, os jornais, apenas um fotógrafo. Limitada a presença de pessoas e com coletes numerados. Assim vai ser a presença da imprensa esportiva nos jogos do Campeonato Maranhense a partir da sua volta. E hoje cedo, o Maranhão, que se apresenta na próxima segunda-feira, JF, realizou o trabalho de sanitização do seu centro de treinamento. Você acompanha o trabalho, né? Isso. Limpeza da academia. A Isca Controle de Pragas, que é parceira também do Esporte Guará e do Boletim, é parceira, é patrocinadora oficial do Maranhão Atlético Clube. E todo o trabalho de sanitização foi feito, nenhum risco o jogador do Maranhão terá, todos os protocolos serão seguidos, jogadores de máscaras, separados, enfim. O Maranhão Atlético Clube dá um pontapé inicial e acredito que dos 3 grandes da capital é o primeiro a deixar o CT apto para receber os jogadores. A apresentação está marcada, já confirmada para a próxima segunda-feira. Agora tem um detalhe. Todos os jogadores, para se apresentarem na segunda-feira, terão que apresentar os seus respectivos testes com negativo. Aqueles jogadores que testarem até segunda e estiverem aptos a treinar, vão iniciar o trabalho na segunda. Volta a campo para treinamentos o Maranhão Atlético Clube, o Sampaio Correia Futebol Clube. Resta muita dúvida em relação ao elenco, acho que hoje teremos a divulgação, inclusive no Portal Guará, e o Juventude Samas lá no interior. Tá certo. Gente, o Boletim Guará de hoje fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará logo mais à noite. Hoje sim a gente encerra com imagens do Bom Encanto do Olho d'Água, que fez a festa junina no estúdio avançado da TV Guará no último sábado. Vem aí Danilo Quixabe, Fazemos Qualquer Negócio. Eu volto na segunda-feira com o programa Café com Beiju na Rádio Guará às 6 da manhã. Acesse pelo site www.radioguará.com.br. Também pelos aplicativos Portal Guará e os aplicativos de rádio. Aguardo você, aproveite bem os seus dias sem excesso. Boa tarde, ótimo final de semana. Se puder, fique em casa. Paz e bem a todos. Um abraço, foi um prazer estar com você aqui no Boletim. Na segunda-feira você já sabe, é meio-dia no Esporte Guará. Olha, o dia já raiou, minha linda flor. Vem que o sol tá te esperando. A primavera já chegou. Abre teus botões de amor, como fazem todo ano. Olha, o dia já raiou. Vem que o sol tá te esperando. A primavera já chegou. Abre teus botões.